Um olhar para trás. Uma escolha que custou um reino. Uma fidelidade que enfrentou leões. Uma posição inabalável diante do impossível. Uma mesa que revelou o propósito da cruz. Um toque de fé. Um retorno para casa. Um passo que conduziu à terra prometida. Todos os dias fazemos escolhas. Algumas parecem simples, outras têm o poder de mudar completamente o nosso destino. Capítulo 15, pode colocar aí pra gente? Lucas capítulo 15. E hoje eu vou falar de algo. Como a gente está numa série Caiu Pra Mim, eu gosto. Tem 2 anos que eu não falo desse tema, que é o filho pródigo. E eu amo falar desse tema. Eu quero só que você, mesmo sentado, acompanhe comigo. A parábola do filho pródigo. Verso 11, diz assim: disse um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar o quê? Porcos. E ele desejava encher o seu estômago, comer com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E agora aqui, irmãos, todos nós conhecemos, eu quero que você leia junto comigo. Tem algumas versões que diz assim, caindo em si, mas aqui está escrito o quê? Vamos junto? E tornando, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Feche seus olhos, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado por esse momento. Fala, Senhor, aos nossos corações, que eu possa diminuir e que o Espírito Santo conduza mais uma vez, Pai, esta ministração. Eu te peço em no nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero que você preste muita atenção nessa introdução. Nós estamos sobre uma série que fala sobre decisões. E hoje eu tenho certeza que você, desde a hora que acordou, você já tomou cerca de 1000 decisões. Sério, pastor? Sério. Então, quando nós acordamos, quando nós abrimos os nossos olhos, nós temos a oportunidade de decidir se vamos orar, se vamos tomar café, se vamos fazer o nosso devocional, se vamos dar um bom dia para nossas esposas. E ao longo dessa série eu tenho percebido, pastores têm ministrado aqui, eu tenho percebido que algumas decisões, elas conseguem mudar, impactar famílias. Nós já aprendemos aqui quarta-feira que decisões, elas respingam em pessoas que nós amamos. A nossa decisão como pai, ela vai atingir nossos filhos. As nossas decisões como maridos, como esposo, como líder, ela vai de alguma forma reverberar no nosso meio, pessoas que nós amamos. Por isso, decisões que nós tomamos, elas podem ser decisões que reverberam para aquele dia, decisões que mudam circunstâncias, mas decisões, como é o próprio tema, que definem destinos. Inclusive, acho que tem um slide aí, decisões que mudam até uma eternidade. Porque, queridos, quando eu olho para a parábola do filho pródigo, quando caiu justamente para eu falar sobre essa decisão, pode colocar aí para a gente o tema, a decisão de voltar para a casa do pai. O bom seria nós nunca termos saído da casa do pai.
Mas o contexto dessa parábola é muito interessante, porque Jesus, ele vem confrontando ali, e ele traz nesse contexto 3 parábolas. Ele fala da ovelha perdida, aquela ovelha que foi perdida fora. Jesus trazendo o ensinamento, confrontando os fariseus. Ele fala da dracma que foi perdida dentro, que simboliza pessoas que estão dentro, foram perdidas dentro da casa. E agora ele chega à parábola do filho pródigo. Um filho que estava e foi perdido lá fora, mas nós não podemos esquecer que tinha um filho que estava perdido também dentro da casa. Todos nós ainda sabemos que muitos estudiosos dizem que existia um certo homem que era esse pai. Ele, de uma forma análoga, nós sabemos que ele representa Deus, esse certo homem, esse pai. Mas quando eu olho para este homem que está andando, que simboliza aí o filho pródigo, a maior tragédia dele não foi sair de casa. A gente fala assim, olha, a maior tragédia foi ele ter tomado a decisão de sair de casa. E eu entendo algo, irmãos, pelo termômetro dos gabinetes, a maior tragédia foi decidir viver longe do coração do Pai. A maior tragédia dessa parábola, bem que essa parábola poderia ser, ao invés do filho Gastão, aquele filho pródigo, poderia ser o pai amoroso, porque essa parábola não fala, o tema central dessa parábola é um Deus que está ali para abraçar, é um pai que está pronto a receber, pegar no pescoço, beijar e correr em direção ao filho. Então, tome muito cuidado com as suas decisões. E nós estamos vivendo, irmãos, esse momento dessas decisões que a gente precisa vigiar em relação a todas as decisões. E eu fico olhando para trás, Deus, eu tomei tantas decisões acertadas na minha vida, mas olhando para trás, irmãos, eu percebo também quantas decisões equivocadas nós tomamos. Mas quanto mais a gente usa o filtro da palavra de Deus, as decisões serão mais acertadas. Então Jesus, ele conta essa parábola em um contexto que estava incomodando os fariseus por conta do evangelho, porque Jesus, ele recebia ali pecadores, e eles vêm, se você olhar o capítulo anterior aqui, você vai ver algumas outras parábolas, e Jesus confrontando, porque o grande choque daquela época, e talvez de hoje, era que Jesus, ele não só recebia pecadores, mas ele conversava, ele se relacionava, ele tomava essa decisão de se relacionar. Então, é justamente nesse contexto que Jesus, ele traz, de forma pedagógica, essa linda parábola, que era justamente, isso era um escândalo, um escândalo do mestre, Jesus trazendo o evangelho, levando essas pessoas. Mas um outro aspecto que eu aprendo dessa parábola em relação à verdade, a primeira que Deus colocou no meu coração, o pecado, irmãos, a decisão, de se afastar, essa decisão de se afastar, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do Pai. A decisão de nos afastar, a decisão de pecar, ela sempre vai nos tirar da comunhão. Mas o segundo aspecto é que você pode glorificar a Deus agora. A graça, ela nos procura. Jesus, ele nos procura. Porque quem foi ao encontro daquele filho, aleluia, foi Jesus que correu, simbolicamente, foi o Pai que corre ao encontro. E às vezes a gente fala assim, eu fui convidado para ir para um pequeno grupo, eu fui convidado para estar na igreja. Não, querido, na verdade é Jesus indo ao teu encontro. Você está me assistindo no YouTube, você, Leonardo, é isso, acertei, irmão? Pronto, o Léo ficou de assistir lá no YouTube. Você que está me assistindo aí no YouTube, na verdade não é você que encontra Deus, mas é Jesus com a sua graça que foi lá para te resgatar, aleluia. Por isso que nós estamos aqui hoje, aleluia. Por quê, pastor? Irmãos, se o teu coração está inquieto, deixa eu te falar algo, o nosso coração, ele vai estar inquieto até nós voltarmos
meus irmãos, a nossa identidade, até nós decidirmos, aleluia, a voltar para a casa do Pai. Senão o nosso coração... E talvez hoje, você que me assista, se você está com um coração inquieto, e eu sei que existem pessoas com corações aqui inquietos, é porque talvez você precisa fazer o caminho de volta. Talvez Deus esteja te chamando hoje. O filho pródigo, ele tentou descansar longe do Pai, mas descobriu que todo lugar distante da presença do Pai se transforma em terra seca. Todo lugar longe da distância, distante do Pai, irmãos, ainda que seja uma porta aparentemente boa, é terra seca. E por isso eu quero caminhar com vocês em relação a algumas verdades. Pode colocar a primeira. A primeira decisão desse filho foi a decisão de sair da casa do Pai. A decisão errada começa quando o coração, ele se cansa da presença do Pai. Ei, igreja, a decisão errada começa quando nós não estamos lá fora, não. Esse filho, ele não estava lá fora. Eu falei para vocês que justamente isso, esse filho estava dentro. Olha que diz o verso 11: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. O filho mais novo não começou se perdendo nos braços das meretrizes, ele começou se perdendo dentro de casa. Antes dos seus pés irem, procurar as amizades, ele começou dentro, para uma terra distante. O coração dele começou a se distanciar dentro da casa do Pai. Ora, irmãos, se isso não é algo nosso. E quando eu olho para esse versículo e observo essa oração que ele faz ao Pai: Pai, dá-me dentro da casa do Pai. Ora, irmãos, se não é a nossa oração. Ora, que muitas vezes, irmãos, pastores orientam essa teologia do pedinte, essa teologia da bandeja, a teologia da servidão. Olha, vem para cá, hoje tem uma vitória, nós vamos ter o culto aqui, é o culto da vitória, é o culto que nós vamos entregar o apartamento, e venha que Deus vai te dar. Irmãos, quando nós ensinamos isso, quando nós ensinamos a teologia, essa teologia equivocada, nós formamos líderes e igrejas do me dá. Senhor, me dá. Eu vou lá no culto, eu vou pedir. Senhor, me dá, Senhor. A nossa oração, ela vai continuar sendo: me dá, Senhor. Enquanto, irmãos, nós estivermos somente na casa de Deus para dizer: Senhor, me dá, Senhor, me dá, nós estamos com o coração longe do Pai. Porque existem pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem relacionamento com Deus das bênçãos. Tome cuidado com essa teologia, porque, irmãos, se você está vindo por conta das bênçãos de Deus, por conta do casamento que Deus pode te dar, por conta do apartamento, kit crente, pastor, eu estou atrás do kit crente, casamento, apartamento, emprego ou concurso, cuidado. E nós estamos nessa teologia enquanto, queridos, muitas das vezes o nosso Pai, Ele quer ouvir, ao invés de dá-me parte, Senhor, me dá. Às vezes o Senhor quer ouvir uma outra oração: Senhor, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui. Esse é um coração, querido, dentro da casa do Pai, alinhado com Deus. Senhor, envia-me, eis-me aqui, Senhor. E não dá-me. Tome cuidado com isso. Porque às vezes a gente fala assim: eu quero teus bens, mas eu não quero a tua presença. Eu quero a tua herança, mas eu não quero a tua autoridade. Esse filho estava dizendo assim: eu quero teus bens, eu quero aquilo que você pode oferecer, irmãos. E nós estamos no nosso país, no mundo, com igrejas cheias de pessoas por aquilo que o Pai pode oferecer. Mas essa é uma teologia equivocada.
Irmãos, eu não estou aqui por aquilo que o Pai pode me dar. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou aqui por aquilo que Ele já me deu. Foi a salvação minha, com a minha família, meus filhos. Vocês estão aqui pela salvação que vocês já alcançaram, aleluia. Nós estamos aqui cultuando, oferecendo o nosso culto, Senhor, obrigado, porque lá na cruz o Senhor garantiu algo, que o apartamento, os bens, aquilo que às vezes nós estamos aqui para pedir, não pode dar. E nós entendemos uma teologia equivocada, a ideologia do Senhor me dá, e eu quero aquilo que vem de você, mas eu não quero viver com você. Você conhece alguém assim? Eu quero aquilo que você pode me dar. E nós, os seres humanos, somos assim às vezes. Esse é o retrato do pecado. Porque, irmãos, o pecado ele não é apenas quando nós quebramos as regras, mas o pecado é desejar os presentes de Deus sem desejar o Deus dos presentes. Isso também é pecado. Eu quero aquilo que o Senhor pode me dar, mas tá, quando é que você vai dizer, Senhor, eis-me aqui? Eu quero me oferecer, Senhor, ao ministério, eu quero servir alguma área de evangelismo, de capelania. Por isso que John Stott ele diz que a essência do pecado é o homem substituindo Deus por si mesmo. Eu gosto desse autor que ele fala que o homem ele tem a tendência de trocar Deus pela autonomia, né? Pelo seu autogoverno, pelo seu próprio direcionamento. Ele é o homem decidindo o seu centro próprio da história. Tem gente aqui hoje, talvez me assistindo, que acha que é o centro da história. Irmãos, não é sobre nós. E eu louvo a Deus por isso, porque se fosse sobre se eu fosse falar, irmãos, traz uma poltrona para minha família, por favor, traz uma poltrona para ajudar, ninguém iria trazer. Mas não é sobre o pastor Marcelo, não é sobre nós. Graças a Deus que é sobre Ele. Tudo é por Ele, para Ele, aleluia. É tudo sobre Deus, aleluia. Eu não sou o centro, ei, querido, você também não é a última bolacha desse pacote. Não é sobre nós. Ah, pastor, mas no meu casamento sou eu que direciono. Lá em casa eu sou o manda-chuva. Eu faço e aconteço. Não é sobre nós. Quando nós tiramos o Pai, irmãos, quando nós tiramos o Deus e colocamos o nosso nosso egocentrismo, e nós colocamos, nós no comando, as escolhas e as decisões, elas vão ser decisões equivocadas. Tire Deus do centro e você vai ter consequência nas suas decisões. Coloque Deus no centro e você vai ver o fruto das suas decisões. Tire Deus do centro e coloque seu autogoverno e se prepare para a frustração. Mas coloque Deus no centro das suas decisões e você se prepare para viver coisas extraordinárias, aleluia. Muitas pessoas não abandonam Deus de uma vez. Elas começam desejando então essa autonomia. Elas começam então a desejar, elas querem a bênção sem governo. Ei, pastor, eu quero uma bênção, mas eu não quero estudar a Bíblia. Eu quero uma bênção, mas eu não quero governo, eu não quero o governo do Pai. Eu quero a tua herança, Pai. Eu quero os cavalos da fazenda. Eu quero os bens, eu quero teus bens, mas eu não quero mais a tua autoridade. Sangue de Jesus está repreendido, querido. Se você quer a cura, as bênçãos, a mão de Deus, você também precisa querer o governo. É tudo, aleluia, é tudo sobre Ele. Então, não adianta o cristianismo em fatias, o cristianismo da pizza, como diz John Stott. Não, nós precisamos querer o todo. Senhor, é o teu governo na minha família, na minha casa, é o teu governo no meu ministério, aleluia. Não adianta querer provisão sem obediência, liberdade, irmãos, sem a paternidade. Deixa eu te falar, ei jovem, liberdade sem paternidade é uma tragédia. Liberdade sem maturidade é uma tragédia. Esse jovem, ele queria liberdade sem governo, sem paternidade. O que aconteceu com ele? Ele foi humilhado para a cultura judaica.
que oferecer comida de porcos, irmãos. E é isso que o pecado faz. O pecado, ele promete liberdade. O pecado, ele promete autonomia, mas ele entrega humilhação. Ele entrega, sabe o que, querido? Além de humilhação, entrega tristeza, depressão, entrega tudo isso que aparentemente era bom, aparentemente era a minha autonomia. E a nossa geração, ela fala muito, né? Os comerciais, né? Agora é o eu, viva você, o eu, tome as suas próprias decisões. E você olha, né? Os comerciais, ganhe o mundo, a sua liberdade. Mas nós temos um Pai que nos governa. Nós temos um Deus que Ele não quer perder o controle. Nós estamos na casa do Pai. Enquanto você estiver debaixo do governo de Deus, querido, eu tenho certeza que as suas decisões serão ponderadas e decisões acertadas. Aleluia. O problema do filho pródigo não era estar cansado da rotina, era justamente isso, estar cansado da autoridade paterna. Porque toda decisão errada começa quando o coração quer apenas os recursos, os bens. Mas nós precisamos trocar a nossa oração. Ao invés, a partir de hoje, se você aprendeu na sua igreja passada, ou se de forma equivocada, você aprendeu que nós vamos para a igreja, eu vou lá buscar uma bênção. Eu ouço tanto isso, e eu fico tão triste, irmãos, com isso. Pastor, eu estou indo aí buscar uma bênção. Eu falei, não, venha adorar o Senhor, venha para a igreja oferecer o seu melhor louvor, venha para agradecer. Senhor, eis-me aqui, Senhor, abraça-me, usa-me, aleluia, envia-me, aleluia, ao invés de dá-me. Assim você vai estar debaixo do governo de Deus. Segunda decisão é a decisão de insistir no próprio caminho. Porque, irmãos, existe um escândalo aqui. Deus, ele permite algumas partidas para revelar o vazio da distância. Sabe aquele casal, aquele homem ou aquela mulher, fala, eu quero me separar, agora eu quero a minha liberdade, eu casei muito novo. E aí, irmãos, eu vejo algo muito interessante no gabinete. Dá 1 mês para esse camarada, 3 meses, ele tá, pastor, fala para essa mulher voltar para os meus braços, pastor. Eu não aguento o vazio do meu apartamento. Eu não aguento o vazio da minha casa. Eu não aguento, pastor. Pois é, amados. Muitas das vezes, Deus, ele vai permitir. A palavra diz que o pai, ele fala assim, passando alguns dias, o filho mais moço, ele ia juntando tudo e ele partiu. Alguns anos atrás, já sem citar nomes, teve um casal que estava ali em crise, e ele chegou assim e falou, pastor, se o senhor for lá na cidade onde a minha esposa está, eu tenho certeza que ela irá voltar para esse casamento. Eu falei, tá bom, é muito longe, deixa acabar o culto e nós iremos lá. Irmãos, era no sul do país, não vou falar o nome para não associar. 2 dias de viagem, irmãos. E quando nós chegamos lá, fui orando, falou, Senhor, me dá realmente um coração pastoral. 2 dias viajando nesse carro, comendo estrada, não tinha. A gente saiu depois do culto, não tinha apartamento, não tinha Airbnb na época, não tinha onde dormir. E eu pedindo o direcionamento do Senhor. E ali, essa decisão, né, de terminar, chegamos à grande cidade. E aí falou, hoje à noite quero conversar com vocês. E essa noite nós vamos orar juntos, vamos reconciliar, vamos jantar juntos. Resumindo, irmãos, que eu não vou contar toda essa história, que era uma história bonita. Quando eu cheguei lá, ele primeiro apareceu, eu fiquei lá dentro do hotel, escondido. E aí, pastor, não tem jeito, não quer mesmo, vá lá. Aí eu fui lá, né? Aí ela fez assim,
você trouxe o pastor aqui, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, foi, irmão, eu vi de livre e espontânea vontade. Eu vim orar por vocês. Aí, irmãos, o semblante daquela mulher totalmente mudado, coração totalmente mudado. E aí, resumindo, o beijo já rolou ali. E beijo pra lá, beijo. Falei, calma, eu ainda tô aqui. A gente janta. Eu sei que eu jantei, compraram uma passagem de avião e ficaram lá em lua de mel, graças a Deus. Foi a decisão de se afastar, mas a decisão de voltar. Muitas das vezes, Deus, Ele permite, querido, algumas situações para que a gente entenda o vazio, para que a gente seja provado pelo vazio da ausência, digamos assim, porque o vazio da ausência de Deus dói, meus irmãos. Só quem passou pela ausência do Todo-Poderoso, quando você ora, parece que a situação não passa do teto, e você clama, e você pede a Deus, mas você decidiu estar muitas das vezes afastado. Você pediu aos bens, Senhor, me dá os bens aí, me dá. Olha, Deus, tá, você quer bens? Tá aqui os bens, ó, vou derramar sobre você aqui os bens. Mas a gente não pediu, Deus me dá autoridade, Deus me dá santidade, me dá, Senhor, poder, me enche, Senhor, do Teu Espírito Santo, aleluia. Então, amados, eu gosto de Romanos, capítulo 1, verso 24, porque retrata perfeitamente esse retrato do vazio da distância. Diz assim, pois, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Mostra justamente isso. Deus fez o que, pastor? Deus os entregou. Deus, ele, no original, essa palavra, Deus permitiu, aleluia. Ainda no original, Deus literalmente abandonou. Olha o escândalo dessa palavra. Irmãos, eu não sabia que Deus abandonava. Até você colocar essa expressão no grego. Deus abandonou os seus próprios prazeres. Pastor, existe algum momento que Deus abandona? Aqui, ó. Quando nós decidimos sair da casa do Pai e nós experimentamos, Deus, ele revela o vazio dessa distância. Mas ainda interessante, a teologia dessa mensagem, ela é tão profunda, irmãos, porque a gente fala do juízo futuro. Ah, mas quando Deus cobrar de mim lá no futuro, eu vejo aqui um juízo presente. Isso aqui é um juízo para os dias de hoje, irmãos. Isso aqui, nós experimentamos esse vazio da ausência do esposo, a ausência, né, da família, para toda a família, para todos aqueles que decidiram abandonar Deus, a família, o esposo, ou alguém que nós amamos. Então, Deus, ele permite algumas partidas para revelar justamente esse vazio da distância. E às vezes apenas Deus, permitindo que a pessoa prove o gosto amargo das suas próprias decisões. Muitas das vezes é só isso. Você quer ir, irmãos? Eu não vejo o pai da parábola do filho pródigo dizendo, olha filho, não vai. Deus também é assim, amado. Eu nunca vi um anjo segurando ninguém por aquela porta, nem por essa aqui, nunca vi. Deus, ele simplesmente permite para que a gente prove o gosto amargo das nossas decisões. Cuidado, se você está provando um gosto amargo, é porque você tomou alguma decisão equivocada, querido. A pior coisa que pode acontecer a alguém é construir tudo o que deseja, sem consultar a Deus. E às vezes nós queremos construir, né, tudo, e nós abrimos e tem portas abertas e achamos que Deus está, né, nesse negócio. Agora eu estou próspero, eu saí da casa do Pai e de repente eu montei a minha empresa, eu passei no concurso. Nem toda porta, querido, aprenda isso. Eu tenho visto muitas pessoas caindo justamente aqui. Às vezes nós achamos que a porta aberta, está aqui, ó. Nem toda a porta aberta foi aberta por Deus. Algumas foram abertas pela nossa própria
teimosia, pelas nossas decisões. E tome cuidado com isso aqui, queridos. E tome cuidado justamente com isso, porque nós achamos que estamos abafando. Mas olha o ímpio, pastor, do Salmo 73, olha como fulano é empresário, eu vou também. Pois é, irmãos, Deus ele trata de forma individual. Deus ele trata todos nós de forma individual. Israel pediu um rei, Deus ele advertiu. Mas Israel, não, Senhor, todos os povos vizinhos têm reis. Deus advertiu. Israel pediu um rei, mas ele insistiu e Deus permitiu. E depois Israel chorou as consequências das suas decisões. Deus está falando aqui nessa noite, querido, prefira e escolha as decisões do céu, direcionada por Deus, aleluia. Tome cuidado com isso, amado. E ainda, 3, decisões de reconhecer a sua verdadeira condição. O verso 17, a palavra diz assim: então, caindo em si. Eu amo essa parte quando chega essa parte. E talvez o maior milagre, querido, esteja aqui. A gente não observa, a maior teologia de milagre esteja aqui. Às vezes a gente fala assim, o maior milagre é quando Deus cura o cego, aleluia. É milagre, aleluia. É quando Deus repreende o mal, aleluia. Mas, querido, para Jesus e para essa igreja, o maior milagre é a decisão de voltar à casa do Pai. Para mim isso é um milagre, querido, maravilhoso. A maior decisão deste menino foi quando a Bíblia diz que ele voltou, que ele caiu em si. Se ele caiu em si, ele estava fora Ele estava fora, irmãos. Porque é isso que o pecado faz. O pecado ele oferece meretrizes. O pecado ele oferece o mundo. Ele oferece abundância. A gente olha nas redes sociais e a gente vê os super influencers comprando relógios de bilhões, andando em jatinhos. E nós passamos a compreender a cosmovisão daquilo que o mundo pode oferecer, aquela felicidade, onde que nós sabemos, irmãos. Eu mesmo já atendi muitas pessoas, jogadores de futebol, eu já atendi pessoas multimilionários, irmãos sabem do que eu estou falando e de quem eu estou falando, que tinham um coração muito vazio por estar longe da casa do Pai. E o texto aqui, no original, se você for pesquisar, no original ele caiu em si, ele voltou à razão. Porque o pecado é isso, irmãos. O pecado ele produz essa cegueira. O pecado ele produz essa alienação, amados. O homem ele perde a percepção de quem ele é, e o homem perde a percepção de quem Deus é. O problema do crente é o problema de memória. Que eu falo assim, meu irmão, por que você saiu da casa de Deus? Olha como é que você está, por onde você andava. Eu falo, quando eu vejo o irmão chegando aqui todo arrebentado, né? Eu falei, o que foi isso? Estava na guerra? Eu falei, não, pastor, eu passei tanta prova, tanta provação. Eu falei, pois é, irmãos, que decisão foi essa? De se afastar do caminho do Senhor. Então, nós muitas das vezes estamos com essa percepção, e João Calvino ele diz algo interessante: o homem só conhece a si mesmo quando ele conhece a Deus. Eu vou repetir, irmãos, o homem só conhece a si mesmo. Nós, irmãos, muitas das vezes não conhecemos a nossa identidade. Se nós não conhecermos o Deus que nós servimos, nós não temos como nos conhecer. Nós precisamos olhar para o Criador, porque quando nós temos uma televisão, quando nós temos um aparelhinho, lá o robô, Giovana trouxe um robô para limpar a casa. O cachorro fica latindo o dia todo para aquele robozinho lá, irmãos. É uma briga, o robô e o cachorro, o dia todo. Só que outro dia precisou. Por quê? Porque a gente não estava conseguindo entender o que estava acontecendo com aquele robozinho lá. E aí a Giovana foi lá no manual. Falou, amor, já sei. O manual tem que pegar a internet, e ele vai parte da casa, e se a gente quiser faz só a cozinha, e se o Arrascaeta parar de subir no pobre do negócio, vai funcionar. Arrascaeta é o cachorro, viu? Desculpa. E o negócio voltou a funcionar, porque nós fomos no manual. Você quer funcionar 100%? Você tem que voltar ao Criador, aleluia.
Você precisa conhecer o Criador. Ele sabe perfeitamente, o Pai, Ele conhece perfeitamente você. Aleluia. O homem só conhece a si mesmo quando ele conhece a Deus. Há pessoas pedindo que Deus fale, enquanto Deus está permitindo justamente isso, que as consequências falem, que as decisões falem. E muitas das vezes nós estamos escolhendo isso. Nós estamos colhendo frutos das nossas decisões boas. Pastor, o senhor não vai falar das decisões boas? Irmãos, nós estamos hoje colhendo frutos de uma decisão através de uma oração, onde nós não tínhamos 300 e poucos mil reais, mas hoje nós estamos sentando aí nas nossas poltronas. Deus também vai permeando o nosso coração para nós tomarmos decisões boas também. E por fim, a decisão que muda o destino. A decisão do filho pródigo não termina no cair em si, há um outro passo, e o outro passo é, a Bíblia diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Aleluia. E quando eu olho, irmãos, para as Escrituras, eu vejo vários profetas, homens de Deus. Quando eu olho Elias, por exemplo, Deus falando: levanta, Elias, e come. Levanta, Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? Irmãos, não foi um anjo que levantou Elias, mas houve uma decisão intencional. Aquele homem falou assim consigo mesmo: peraí, primeiro ele caiu em si, a Bíblia diz, a razão. Depois ele tomou uma segunda decisão: eu vou me levantar e vou ter com o meu Pai. Josué também, lá em Josué capítulo 7, levanta-te, porque está prostrado, Josué, sobre o teu rosto, te levanta. Ainda Ezequiel, a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 2, filho do homem, põe de pé que eu quero falar contigo. Deus fala para Ezequiel. Jonas, vai Jonas, te levanta, dispõe e vai à grande cidade de Nínive. Este aqui, irmãos, é o grande cerne dessa parábola. Diga comigo: uma decisão intencional. Esse é o grande cerne, uma decisão de voltar à graça. Por isso que a graça, ela é gratuita, irmãos, amém? A graça é gratuita. Alguém pagou para estar aqui hoje? Mas ela não é barata. A graça, ela é gratuita, mas ela tem um preço. Ela não é barata. Nós precisamos nos consagrar mais. Nós precisamos dizer aquilo, ao invés de dar-me, Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos nos entregar. Evangelho é relacionamento com o Pai. Querido, eu vou te prometer algo aqui, e para mudar a tua vida, isso mudou a vida da Maria Eduarda, dos meninos, da Giovana. Eu ganhei a Giovana, os novos aí, eu ganhei a minha esposa, para mim e para Cristo, viu, irmãos? Isso funciona na vida dela. Mas eu sempre falei: Maria Eduarda, Giovana, João Marcelo, Pedro Lucas, relacionamento em primeiro lugar. Você quer mudar hoje a sua vida? Toma uma decisão. Tem gente esperando o anjo. Tem gente esperando a mulher da live. Ah, mas se o pastor da live orar por mim, e se tiver uma revelação, Deus está dizendo para alguém: querido, essa decisão de se levantar e ir ter com o teu pai é tua, a partir de hoje. Então, querida, querida irmã, decida se levantar e ir ter com o pai. Sabe por quê? Tem muita gente na caverna espiritual de Elias. Tem muita gente esperando: ah, mas se Deus falar comigo através de um sobrenatural. Querido, sobrenatural e milagre é quando nós acordamos e falamos: olha, eu vou mudar de vida. Milagre para mim é quando chega um casal, como eu falei para vocês: pastor, nós estamos nos reconciliando, nós queremos ser família, queremos plantar para os nossos filhos. Isso é milagre para mim, querido. É vida com Deus, é ver Ulisses sendo batizado com o Espírito Santo, decidir ter intimidade e relacionamento com Deus. Aleluia. Existem pessoas hoje exatamente nesse ponto, sabem o que precisam fazer, você sabe, querido, eu vou apertar mais um pouquinho, você sabe que precisa fazer, você sabe que precisa orar mais, você sabe que você precisa sair desse celular, você sabe o que precisa fazer e não faz, por uma decisão.
Você sabe o que precisa fazer. Sabe que precisa abandonar e deixar. Você sabe que precisa orar. Sabe com quem você precisa se reconciliar. Você sabe que precisa servir novamente, abandonar o pecado, retomar a comunhão. Aleluia. E agora que você aprendeu, eu peço que você fique de pé. O ministério de louvor venha para cá. Porque o centro dessa parábola está lá no capítulo 15, verso 20. Coloca para a gente. Eu quero encerrar justamente com esse versículo 15 e 20. Porque o filho, ele preparou um discurso. Aleluia. Aquele filho, ele preparou, ele tomou uma decisão. E ele falou, olha, eu vou chegar lá, eu vou falar algumas palavras bonitas. E ele já foi ensaiando, dizendo, eu vou dizer assim, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele diz assim, toma-me como um dos teus empregados. Ele ensaiou, mas a Bíblia diz aqui, ó, e levantando-se, ele foi ter com seu pai. E quando ainda, diga comigo, estava longe, viu o seu pai, e o seu pai, ele se moveu de quê? De íntima compaixão. Irmãos, não foi o filho que correu. Às vezes nós temos a visão na nossa mente que o filho saiu correndo, né? Mas quando aquele pai, ele viu, a Bíblia diz, e correndo, ele se lançou, aleluia, no pescoço do filho, e ele beija aquele filho, aleluia. Esse é o pai que nós servimos, querido. Enquanto aquele filho ensaiava o discurso, o pai, ele tomou a decisão de ir atrás e alertar, aleluia. Ele preparou uma festa. O pai prepara uma festa para todos aqueles que tomam a decisão de voltar, aleluia. E ele achava que ele ia ser punido, né? Trata-me como um dos teus empregados. Aquele filho pensava em punição. O pai estava pensando em restauração, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um pai, aleluia, que ele continua aqui na casa, mas ele vai ao encontro daqueles que ele ama, aleluia. Ah, querido, você pode estar cheio de culpa, mas Deus está dizendo, não é punição que eu quero com você, é restauração, aleluia. Eu sou o Deus da restauração, alabachuriano, aleluia. Tome a decisão, querido, de se levantar. Deus está dizendo para alguém, saia dessa caverna de pecado. Chega de mentiras, chega de pequenas mentiras. Ei, chega de celular, chega de enganar, chega de me dar, Senhor, me dá. Eu vou porque Deus vai me dar, e eu estou orando para Deus me dar. Chega disso, igreja. Nós não somos uma igreja aqui de filhos afastados que querem só o presente de Deus. Levante a sua mão, porque eu estou pregando para uma igreja que quer o Deus, aleluia, da unção, o Deus da presença, o Deus do presente. Nós queremos relacionamento com Ele, o Pai, aleluia. Hoje Ele te abraça, hoje Ele te beija, aleluia, aleluia. Bem baixinho. Só para eu finalizar, eu lembrei, quando eu conto essa parábola, eu conto essa história. Um dia, um filho, uma fazenda, tinha um pai, e aquele pai muito próximo ali da morte, já muito debilitado. Aquele filho todas as vezes chegava tarde em casa, bebido, e aquele pai percebeu que aquele filho, ele não iria dar continuidade ao legado. E ele chamou, falou, filho, hoje eu quero passar toda a fazenda para você, meus bens, tudo aquilo que me pertence é seu. E você vai assumir, porque eu não vou passar muitos dias, eu estou doente e vou morrer. Eu só quero que você me prometa algo. Se não der certo a fazenda, e se você
tomar decisões erradas. Você promete que vai lá naquele galpão ao lado da casa principal aqui, lá tem uma forca, e você promete para mim que você vai se enforcar lá se você estiver passando necessidade e você gastar todos os bens. Fala, não, pai, eu prometo. E ali aconteceu tudo aquilo, o pai faleceu, aquele menino começou com amizades e começou a tomar algumas decisões, e ele foi gastando, e um dia estava totalmente endividado, e ele falou, olha, eu vou tirar a minha vida. E ele foi em direção ao abismo para se jogar dali, e ele lembrou do seu pai. Ele falou, eu fiz uma promessa para o meu pai, se é para tirar a minha vida, eu vou me enforcar lá onde ele me mandou, ele me pediu. Aquele filho vai, sobe, coloca, olha ali a preparação que o pai dele fez, coloca a forca, sobe na escada, e ele salta dali, e quando ele salta era um nó falso. Aquele nó falso cai no chão, abre uma porteira em cima, uma pequena porta, e começa a cair ali joias preciosas, ouro. Cai uma Bíblia, e dentro dessa Bíblia tinha uma mensagem. E ele diz assim, filho, esta é a sua segunda chance. Eu te amo muito. Assinado o seu pai. Queridos, Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Talvez tudo que você precisa entender, que você errou, nós erramos, mas você não precisa continuar no erro. Você não precisa continuar no pecado. Deus quer dar a segunda chance a pessoas aqui. Eu vou fazer só um apelo rápido. Existe alguém que gostaria de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Esse é o meu primeiro apelo. Segundo, existe alguém que queira se reconciliar com Jesus Cristo? Eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu quero reconciliar-me com Deus. Temos alguém aqui para aceitar Jesus? Temos. Eu sei que a maioria, a grande maioria, é cristão aqui da nossa igreja, mas nós vamos orar junto agora. Estenda suas mãos para o alto assim, querido, aleluia. O centro desta parábola, Deus está dizendo, não é um filho, mas é um pai amoroso. Deus está dizendo para alguém, filho, eu te amo. Filha, eu te amo. E eu sou o Deus da reconciliação e da segunda chance. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado pelas decisões, muitas das vezes, Senhor, que apesar das nossas decisões equivocadas, hoje o Senhor nos traz para perto de Ti, não para pedirmos, dá-me, mas para nos reconciliarmos com a graça, e essa graça nos alcança, e as Tuas misericórdias se renovam hoje na nossa vida, Pai. Abençoa Tua igreja, abençoa Teus filhos. Obrigado pela restauração e a reconciliação, Pai. Nós aceitamos o Teu governo, nós aceitamos, Senhor, a Tua autoridade de Pai na nossa casa, na nossa família. Nós reconhecemos a Tua paternidade, Pai. Por isso, Pai, a minha família está debaixo da Tua autoridade, mas cada mão levantada aqui nessa noite, eu declaro, Satanás me ouve, cada família aqui está debaixo da paternidade do céu. Cada família está sobre o governo de Deus. E Satanás, tu não tocas nessa casa, tu não tocas nessa família. Em nome de Jesus, a igreja diz amém, amém. Sente, por